Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 3 horas da tarde, estamos aqui para mais um Papos e Relatos para falar de um assunto bem importante hoje. Não que todos os assuntos são bem importantes, mas hoje em específico vamos falar sobre leis em defesa da mulher e formas de agressões, as formas de agressões que existem, quando e como denunciar. Vai estar com a gente o delegado Alexander Meurer, que atende a comarca de Quilombo, tá? Então, eu vou chamar o Alexander aqui. Eu lhe mandei o convite, veja se você recebeu, se não eu já aceito aqui o seu também. Muito bem. Boa tarde, delegado, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Nossos ouvintes? Obrigada já de antemão por a gente estar voltando a falar desse assunto, né? A gente já falou disso em outra oportunidade, mas eu acredito que é um assunto que precisa ser reforçado, precisa ser conversado e é algo bem importante para a nossa sociedade em geral, não só para as mulheres, né, que estão passando por isso, mas por mulheres que conhecem mulheres que estão passando por isso. Hoje, exclusivamente falando mais de mulheres, mas a gente sabe que atinge todos os seres humanos, na verdade, né, tanto homens quanto mulheres. Delegado, para a gente começar falando, por favor, nos identifique qual é a comarca hoje, quais os municípios que o senhor que o senhor atende. Bom, meu nome é Alexander Meurer, eu já sou delegado de polícia há quase 10 anos. Entre as atividades do delegado de polícia, quase estou lotado vai ser de polícia de comarca do Sul Estado. Exatamente neste mês eu estou no dia de hoje estou na comarca. Delegado, desculpa te interromper, mas eu estou te ouvindo bem cortado. Eu não sei como é que está a tua internet, está falhando bastante a sua voz. Talvez tenha melhorado agora? Agora melhorou. Estava cortando o seu áudio. O microfone que estava tapado aqui. Então tá. Ótimo. Melhorou? Então, por favor, consegue se apresentar novamente, porque o pessoal estava dizendo que estava cortando, e falar quais as comarcas que o senhor atende hoje. Certo. Então, eu sou delegado na delegacia de polícia de comarca, né? Como eu estou de polícia há quase 10 anos. Com atividade policial, somando essa época que eu fui agente de polícia, são quase 15 anos. Agora eu não tenho atividade. Atualmente, eu sou delegado de polícia da comarca de Quilombo, a qual atende as cidades de Formosa, Sul, Irati e Santiago do Sul. E neste mês, em específico, eu estou acumulando a delegacia de comarca de São Domingos e as suas subordinadas, dentre as quais Galvão, Ipuaçu, Entre Rios e Coronel Martins. Nossas cidades vizinhas. Quilombo e cidades vizinhas, né? Isso. Bom, o nosso assunto hoje ele é bem específico, eu acredito que tem muito conteúdo para a gente falar e existe muita coisa por trás disso, mas vamos começar. Leis em defesa da mulher. A gente sabe que o número de feminicídios, o número de agressões existem. Vamos falar primeiro diferente, vamos falar sobre formas de agressões, que às vezes as pessoas entendem como agressão a questão física, aquilo que a gente já mostra, aquela pancada, como a gente já havia colocado. Quais são as formas de agressões hoje que existem contra a mulher e quais podem ser denunciadas? Nós temos várias formas de violência física e psicológica contra a mulher. As mais comuns são já adiantada por tia física, são as agressões de toque, tapa, impões com grau de violência. Esse tipo de violência é bem comum. Nós também temos as ameaças, então, corriqueiramente, se você não ficar comigo, eu vou te matar. Se você sair hoje, eu vou te botar essa roupa aí, eu vou te bater. Mas também é um crime de injúria, né? Perdão de expressão, deixar isso claro, né? Só Sim. São colocações que a gente está fazendo aqui. Tem algumas pessoas falando, delegado, que ainda está cortando um pouquinho o seu som. Se você conseguir chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu me ver se eu o ao vivo é assim mesmo, tá, gente? A gente vai organizando, às vezes o ambiente não ajuda, é tudo normal, né? Ao vivo fica assim mesmo. Melhorou. Então, as violências... Melhorou. Consigo te ouvir.
o pessoal vai pontuando aí pra gente que a gente vai corrigindo se vai cortando alguma coisa. Então, não são só violências físicas, não são só violências de tapa, são violências psicológicas, tanto de palavras, violências patrimoniais, a gente fala que também existe. Essas violências, elas podem ser denunciadas, delegado, essas violências, como que funciona isso? A violência patrimonial que a gente diz é aquela que a mulher ela não tem contato com a questão financeira, com o dinheiro, ela não tem acesso nem para, digamos que às vezes comprar alguma coisa, ela tem restrições, não se passa isso, se restringe ao saneamento básico muitas vezes sem ter que estar pedindo e tal. Mais ou menos isso. Me corrija, fale aí, por favor, e se isso pode ser denunciado como uma forma de violência. Tem a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica. Essa violência patrimonial, ela, via de regra, é caracterizada pelo controle do dinheiro da mulher. Eu não estou falando daquele casal que divide as contas, não. Eu estou falando de exatamente se apoderar do dinheiro da mulher, tomar o dinheiro da mulher para si, controlando o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Não poder comprar, se quer um lanche que ela quer para ela, uma roupa que ela quer para ela, ele domina o valor, com muitas vezes o argumento de que vai usar na casa e, na verdade, ele se apodera para impedir que ela use da forma livre aquele dinheiro. Por isso que eu deixei de plano isso, que não é aquela família que divide as contas. Divide as contas. Ele se apoderar daquele dinheiro dela exatamente para não deixar ela usar, além da divisão de contas, usar de qualquer forma a favor dela o dinheiro do próprio suor. Isso se chama violência patrimonial. Acontece, muitas vezes esse tipo de violência também acontece contra os pais idosos, né? Os filhos aí que têm pais idosos recebem o aposento deles, depois de utilizar o parcel do valor realmente é a casa, não destinam nenhum dinheiro para a mãe ou para o pai idoso. Isso é bem comum de acontecer também. Essa violência ela pode acontecer com pessoas deficientes também e com crianças, né? Que às vezes recebem algum tipo de benefício dessa forma. Acaba usufruindo de uma outra forma e deixando essa pessoa passar necessidades? Isso. Ela é considerada uma violência patrimonial? Não é só o fato de não deixar passar necessidades, né? É o livre uso do dinheiro. Não é necessariamente não está deixando passar necessidade, mas está se apoderando de todo o dinheiro que sobra. A pessoa tem que ter aquele direito por exemplo, direito a gastar o dinheiro com a sua independência. Gaste dos valores de forma que a pessoa não tenha direito algum de se autodeterminar com as suas finanças, também é um tipo de violência. Sim, com certeza. Então, só para a gente expandir que quando a gente fala em violência, não ela acaba agregando muita coisa, né? Às vezes a pessoa acha que violência é só aquela violência, e a gente já começou em outro momento, que é aquela que aparece, né? Aquela que está machucada, aquela que acabou agredindo fisicamente e acabou mostrando. E não, a violência ela começa desde um bate-papo, uma briga muito acirrada, daí ela começa com palavrões, com ofensas, e aquilo se torna contínuo. E aí ela vai para o lado psicológico, ela vai para o lado agressivo, ela vai expandindo e vai se tornando. Quanto mais o tempo passa, maior ela fica. Eu acredito que 99% dos casos dessa forma. Dificilmente algum caso que comece, né, e acaba parando por ali. Quando a pessoa tem tendência a isso, dificilmente uma desculpa vai resolver. E aí a gente fala de todas essas formas. Qual é a forma de violência hoje mais denunciada na nossa região? Basicamente, o que a gente tem no carro-chefe da violência é a violência física e a violência, uma das formas da violência psicológica é a violência por ameaças. Também por xingamentos. Então, é o que nós mais recebemos, e isso tem vínculo totalmente direto com o álcool. Por que eu tenho... eu não vou dizer nem convicção, tenho certeza do que estou falando. Todo final de semana, segunda-feira, é esperado. Bebedeira igual violência doméstica. Bebedeira é igual violência doméstica. Então, e acaba sendo uma consequência. O pessoal começa a encher a cara, perdão a pressão, e vai ter a mulher pede para parar de beber, ou pede para ir para casa, o cara viu alguém para a esposa dele, para a namorada dele, ele tem razão, é o tapa, é a posição, é o apertão no braço, é o xingamento. Isso são o que nós mais recebemos estatisticamente segunda e terça-feira, final de semana, e olha, até os boletins de ocorrência
diz a possível motivação, a motivação da violência doméstica, grande parte das vezes nesse quesito. Infelizmente, né, se usa a bebida como uma desculpa, às vezes, enfim, é uma consequência de alguns atos que acaba acarretando numa violência. E aí, na terça, vem o pedido de desculpa, às vezes, e aí, mulherada, a gente tem que estar ligada nisso, né? Tem que estar pensando, realmente vale a pena, realmente é a primeira vez, realmente isso, realmente aquilo. Porque o número de incidências dele é muito grande também, né, doutor? acontece muito, né? Já que você tocou nesse assunto, é a mulher chegar na segunda-feira, pedir a medida protetiva, na terça-feira ela ir lá e tá? Tira. Eu sou crítico, Sim, sim. porque muitas vezes eu falo isso abertamente para as mulheres que fazem isso na delegacia. Você está indo pedir ajuda para nós, as instituições, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, eles estão tendo nosso apoio. Mas não está fazendo nada. Porque a partir do momento que você solta o professor, principalmente se é muito reincidente, eu não posso fazer nada. Sim. Porque tu está dando abertura novamente, né? Eu vou pontuar o que aconteceu no Dia da Mulher. Tá? A gente fez aí uma prisão. A gente fez uma captura e uma prisão de um suspeito que nos últimos 4 meses já tinha praticado 6 vezes violência doméstica e familiar contra a mulher. Desses 6 meses, eu até já havia pedido a prisão preventiva dele, que acabou sendo negada no primeiro momento. E daí, na última vez, que foi agora, começo de março, ele repetiu e eu consegui que essa prisão fosse deferida. Tá? Essa menina, uma guria bem nova, foi alertada várias vezes, que ela não devia aceitar a aproximação dele, que não deve, alertado os pais dele e dela, inclusive, que ela não deveria, que deviam proteger a filha, porque ela estava frágil psicologicamente. Sim. Estava frágil psicologicamente, ele usava aquilo em favor dele e, passado certo tempo, agredia ela física e moralmente, né? Seja por violência por ameaças ou por xingamentos. Isso aconteceu diversas vezes e agora conseguimos a prisão preventiva dele para garantir exatamente a aplicação da medida protetiva, porque o crime de descumprimento não existe, segundo o entendimento da STJ, e eu concordo com esse entendimento, se a mulher aceita a aproximação. Se a mulher aceita a aproximação, eu não posso falar em crime, porque ela, né, sendo independente e adulta, não seja coagida nada, ela não vai ao Estado de se meter. Porém, para garantir essa aplicação, eu estou falando de descumprimento. A aplicação é que é pedir a prisão preventiva. Legal. Falando nisso também, delegado, é bem importante ressaltar, que eu acho que a gente já ressaltou em outros momentos, mas também é bem importante ressaltar que essa medida protetiva é uma das formas de denúncia, uma das formas de proteção contra a mulher, e ela é quebrada muito facilmente. Por quê? Muitas pessoas acreditam que a medida protetiva só é quebrada com um contato físico direto. E a medida protetiva é quebrada, e o senhor está aí para me confirmar isso, desde o momento que ela aceita uma mensagem via WhatsApp e responde. Né? Eu acredito mais ou menos isso. Me explique um pouquinho mais essa questão de quebra de medida protetiva. Porque, às vezes, o entendimento é que se a pessoa chegar perto só vai quebrar a medida protetiva. E não, existe todo uns outros detalhes sobre isso. Então, olha só, o ponto da questão é o seguinte: várias medidas protetivas, tá? Que obrigam o agressor, dentre eles, retirado dos domicílios, que sair de casa, e não se aproxima a uma distância de tantos metros da pessoa. E também da vítima. Contato com qualquer forma, a média, Facebook, direct de Instagram, e a medida protetiva, ela é considerada violada por parte do agressor no momento que ele entra de qualquer forma. Por exemplo, o juiz determina não contate por qualquer forma, e mesmo assim ele vai lá e manda uma mensagem do WhatsApp, isso já configura crime de descumprimento de medida protetiva. Porque então, a mulherada não aceita e não responda. Porém, a partir do momento que a mulher aceita o contato e retribuiu muitas vezes, tá? Vamos ser francos aqui, muitas vezes ela mesma chama, é complicado. E a gente, como Estado, a gente está aqui para proteger. A gente está aqui para fazer a nossa parte, tal qual eu falei no vídeo do dia 8. Nós estamos aqui para a proteção das senhoras. Mas as senhoras também têm uma obrigação e um dever de proteção consigo mesmas. Né? Fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Tem que evitar. Se ele entrou em contato,
mesmo que ameaçando, na hora, se não puder na hora, outro dia vá à delegacia, chama a polícia militar, a gente vai tomar medida. Eu particularmente, tenho medida protetiva, é cadeia. Olha, raríssimas vezes que eu não peço prisão preventiva como De eu... uma pessoa que quebra a medida. Exatamente. Raras vezes eu não peço prisão quando tem cumprimento, tá? Então, nesses casos, eu sempre sugiro, fez o contato, recebeu o contato, por favor, venha à delegacia, se não for possível no dia que ele está ameaçando, está sentindo constrangimento, porque eu particularmente, como delegado de comarca de Quilombo, eu vou pedir a prisão preventiva, até mesmo para fazer... Tá. Delegado, essa forma de quebra de medida protetiva pode ser feita um BO via online ou a orientação é que procure diretamente a delegacia pessoalmente? Veja bem, pode ser feito por online, sim, vai chegar uma comunicação para nós, não é um dos boletins que é aberta para ser feita online, mas eventualmente a pessoa registra com falta típica, com outra coisa e acaba acontecendo ali essa permissão do descumprimento. Tá? Eu sempre sugiro que vá direto à delegacia por algumas razões, dentre as quais produção de prova. Se tem um telefone para nós ali que tem mensagem, eu já vou ter acesso ao telefone para fotografar e fazer prova daquilo. Eu já vou tomar a oitiva da pessoa para que ela no detalhe como é que foi, como é que aconteceu mais. A gente já vai poder dar um encaminhamento de segurança, algum móvel, algum bem móvel da casa, roupa, calçado, a gente já vai dar esse apoio, a gente já vai dar esse apoio. Então, eu sempre sugiro que busque diretamente, se possível, fora a delegacia de polícia. Então, a orientação é que, indiferente da questão, quando for questões de agressões, assim, vá direto à delegacia para orientações, para munições de provas, enfim, para fazer toda de uma forma mais concreta, de uma forma mais assertiva, e sempre com o cuidado de não quebrar essa medida protetiva, de não dar a tal da segunda chance, muitas vezes, que é essa questão, vamos dar uma segunda chance. Normalmente, essa segunda chance evolui e, às vezes, até para a morte, né, delegado? Então, assim, são chances, que é uma chance que você está dando para a pessoa te agredir, não é uma chance que você está dando para a tua vida. Você está negando uma chance de vida muitas vezes, porque depende do grau de agressão e o conhecimento que você tem sobre esse agressor, você sabe que ele não vai parar e que continuamente ele pode sim causar um feminicídio, né, que é uma consequência mais grave. Então, dê uma chance, dê uma segunda chance para a sua vida, para se refazer, para se proteger, para buscar auxílio psicológico quanto a isso, para se defender. Não para o agressor ter mais uma chance de te chegar perto de ti e causar danos aí, não só psicológicos, mas danos físicos graves, né? Então, a gente tem que se pensar duas vezes nessa segunda chance, né? Realmente. Aqui a gente tem uma pergunta, delegado, não sei se você está vendo aí. Quando existe caso de agressão tanto para a mulher quanto para um bebê, é possível o pai ainda conseguir a guarda da criança? Eu vi essa pergunta, só não entendi. Quando existe o caso de agressão tanto para a mulher quanto para um bebê, seria do Pelo pai? que eu entendi, o pai agride a mãe e o filho. Eu já tenho que ver se ele está falando do pai ou do padrasto, alguma coisa assim. Pai, pelo que eu vi aqui, pai. O pai, porque a guarda, né, questão de guarda. É um pouco mais complexo, né? Mas enfim. O que eu entendo é o seguinte: a guarda Ela respondeu que é pai. Isso, pai. se o pai está agredindo a mulher e o filho, isso vai ficar um registro, tá? A guarda, ela fica muito mais dificultada. Uma das medidas protetivas, inclusive, é a restrição de guarda e direito de visita, certo? Então, uma das medidas possíveis é restringir isso. Geralmente, a guarda, direito de visita, ela não é resolvida no âmbito criminal, é resolvida no âmbito civil. Sempre há uma outra demanda feita não na parte criminal com a medida protetiva. Geralmente, os juízes também decidem nesse sentido, a não ser que seja uma situação excepcional, que seja demandado no civil. Porém, havendo um registro e documentado que houve essa agressão contra a mulher e contra o filho, eu tenho para mim, eu não sou juiz civil, posso te responder isso em específico, porque eu sou delegado de polícia, eu sou juiz de direito, porém, da minha parte, a compreensão comprometido o direito de visita, vai ser talvez o direito de visita
online. Eu já vi isso acontecer, uma chamada de vídeo com os não tem contato físico Tá. exatamente dessa agressão. Eu entendi aqui, só cortou um pouquinho a tua voz, eu vou colocar de volta e você me sinaliza se está correto. Então, há possibilidade, o que eu entendi aqui, que primeiramente se faz BO, se faz toda a discriminação, né? Eu acredito que seja o primeiro passo dessa mãe desse filho, para detalhar essa agressão, para deixar isso registrado, e aí entra-se judicialmente com esse BO pedindo essa medida protetiva, e a visita ela pode ser feita online, ou seja, onde esse pai não tem contato físico mais com essa criança. Isso? Como eu disse, né, eu não sou juiz de direito, Seria mais tá? ou menos, não que o juiz, essa questão o juiz teria que determinar, mas existe essa possibilidade. No caso, a gente diz que a primeira coisa é fazer esse BO, identificar e notificar essa agressão e provar que essa agressão existiu. E aí, em termos, ir para a lei para que o juiz decida referente à restrição de guarda, é isso? Isso. Mas que dificulta, que realmente vai ter um empecilho para esse pai ter acesso a essa criança com esse BO e com esse registro de agressão firmado, correto? Isso, vai dar uma dificuldade e eu já vi a decisão para até evitar uma alienação parental. Quem quer uma agressão, né, condena, mas também o lado da família é forte também, é complicado uma situação do pai e do filho, né? Então, Sim. uma situação em que foi deferida a visita, o direito da mãe, foi um fato envolvendo uma mãe e um filho, Uma mãe. que foi para os avós, e que a avó só permitiu essa aproximação, entre aspas, virtual, que a mãe via de forma virtual, mas não física, exatamente para preservar a Para intimidade. evitar esses contatos. E aí, com o tempo, há essa evolução, né? O acompanhamento técnico, psicológico do caso, do conselho tutelar, para ver se essas pessoas estão aptas novamente a frequentarem a aproximação de novo entre países e filhos. Aí tudo isso é decidido com advogados, que provavelmente conhecem essas leis, e aí é decidido lá no fórum, juntamente com o juiz durante um processo. Mas o passo da delegacia seria receber esse BO, fazer esse BO e identificar essas agressões, né? Isso seria como se fosse uma agressão física de uma mulher, que é uma consequência a mais. Essa mulher com criança, ela pode ir na delegacia da mulher ou ela pode ir em qualquer delegacia vai ouvir ela. A gente até conversou essa semana, delegado, ela pode, e se ela tem às vezes algum receio de fazer na cidade dela, ela pode em outra cidade identificar e falar sobre essa agressão? Sim. Não são todas as delegacias, não são todas as cidades que têm delegacia comarca, né? Perdão, em regra, são delegacias de comarca. Por exemplo, o Quilombo não há delegacia da mulher. A delegacia da mulher na nossa regional policial é São Lourenço do Oeste. Todos, qualquer delegacia que for no estado pode fazer tanto o boletim de ocorrência quanto o encaminhamento do pedido protetivo de urgência em favor da mulher ou da criança. E a gente também as medidas protetivas já eram aplicadas por conta da Corel, outras normas, como a lei especializada, que atendem as crianças independente do sexo, ou menino. E aí, recentemente, também se tornou de público incondicional, por exemplo, a criança. Delegado, o seu microfone está cortando de novo um pouquinho. Eu já não sei se o microfone é a internet que não está. Pode ser, a internet ela judia da gente bastante. Mas tá, então, entendido que a pessoa pode fazer uma denúncia desde que tenha, não só na delegacia da mulher, mas em outra delegacia. Vai ser transferido para a cidade de origem de moradia da pessoa, é isso? A denúncia pode ser feita em qualquer local. A investigação é regra processual. O julgamento segue uma regra processual. Então, está lá no Código do Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas normatizações sobre a apuração do fato e o seu julgamento. Então, mesmo que a pessoa não me sinta confortável em denunciar em Colombo, ou a Chapecó, é seu direito. Vai ser documentado lá, reduzido a termo, mas em da área. Muito bem.
Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser mandar aí para a gente alguma pergunta, saber sobre leis ou alguma coisa, manda para a gente. Bom, a gente entendeu agora as formas de agressões. A gente falou um pouquinho, mas a gente sabe que existe muito conteúdo, né, delegado? Tem bastante coisa. Eu nunca lembro se é Alexander, né? Delegado Alexander, né? Às vezes eu erro seu nome, mas tudo bem. Delegado fica mais fácil. Delegado, quais são as leis hoje que chegam, que vocês conseguem, que são atingidas por vocês, que passam por vocês, mas quais são essas leis que defendem essas mulheres dessas agressões? Além da medida protetiva que a gente já falou um pouquinho, né? Então, o que nós temos várias normas para tratar, mas a norma em específico que foi redigida e geralmente é ampliada no Congresso, não é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é dentro da Lei Maria da Penha, que cria vários mecanismos de proteção, não apenas de punição, mas de proteção, né? É ali que está a medida protetiva de urgência. Para a criança e adolescente, nós temos outras normas mais amplas, a lei da especialidade que traz a normatização completamente de proteção, tal qual especial. Mas, em específico, várias mulheres, além da ampliação de pena, a mudança recente do Código Penal brasileiro, que aumentou a pena de violência doméstica contra a mulher, máximo de 3 anos passou para 4. Algumas normas que são processuais e penais, como o Código Penal e o Código Processual. Espera aí que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Ela escreveu um pouco que o pai agressor conseguiu a guarda do bebê e que o juiz não aceitou a medida protetiva. A Vanessa, realmente é um assunto que a gente vem conversando há algum tempo, referente a essa situação, ela vem me colocado, onde o juiz, por motivos alegados pelo pai, ele recusou, acredito mesmo comprovado essa agressão, ele conseguiu a guarda do bebê e o juiz não aceitou a medida protetiva contra essa mãe. Aí via caso judicial, delegado. Então, nós temos que também entender a situação de prova, né? Uhum. Nós temos que entender que, assim, as alegações têm que ser provadas, tá? A força da mas as alegações têm que ser, a gente precisa engrossar a informação, certo? Se munir de provas efetivas, né? Que realmente comprovem. Talvez esse juiz não reconheceu essas provas como concretas. Isso, alguma forma nesse sentido? Eu não tenho condição de... Daí depende também do... por isso que eu digo, aí vai para o judicial, né? Vai para a via de juiz, né? Certo. Eu não tenho condições de falar qual foi a análise de mérito do juiz, até porque eu penso não sei o que está falando e tudo mais. Mas o que a gente tem que entender na questão probatória, áudios, vídeos, testemunhas, o exame médico, o exame pericial, elementos essenciais para essas provas. Infelizmente, a violência dentro de casa, que ela acontece no sexo, a produção é realmente complexa. Não raro, às vezes, por infelicidade falar isso, em agressões em que é lesionado. Então, a violência ela é complicada. Ela tem que ser tratada com bastante cautela e bastante cuidado. Dentro do respeito à violência, ela é... Sim. Até porque, como você disse, existem muitas possibilidades, existe hoje formas de provas, existem pessoas que são inteligentes, eu digo assim, para cometer um crime, porque eles se munem de possibilidades de não fazer provas, né? Faz de um jeito diferente. Existe aquele que deixa, a gente brinca, né? Deixa as provas ali a nítido, que realmente quer mostrar coisas, mas existe aqueles que sabem muito bem com o que estão lidando e tem essas, como eu vou colocar aqui, faz de uma forma que sabe que vai ser dificultar para que essa vítima faça essa denúncia. Mas eu acho que o importante de tudo isso é que a vítima, a pessoa que se sentiu
que viu qualquer tipo dessa agressão, é que ela procure uma delegacia para pelo menos ter informação do que está acontecendo, para pelo menos ter acesso para falar sobre isso, ou, né, para se comunicar com alguém que entenda das leis, que entenda como funciona, para que ela esteja começando a se proteger. Ah, daqui a pouco é só o começo, daqui a pouco eu não entendi direito o que está acontecendo. O importante é que essa pessoa procure ajuda, porque ninguém vai fazer isso por ela, não deixar a chegar às vias de fato, mas já se proteger, saber como funciona tudo isso. Que eu acredito que a informação hoje ela é primordial também, o conhecimento sobre essas leis. Muitas mulheres sabem que existe a Maria da Penha, mas elas não têm nem noção de como funciona uma Maria da Penha. Sabem que existe a medida protetiva, mas elas sabem por cima como funciona a medida protetiva. Então, existem muitas coisas que deveriam ser conhecimento das mulheres e que quando essas mulheres se sentissem de alguma forma agredidas ou ameaçadas, elas devem procurar uma delegacia, devem procurar o delegado ou um policial e se atentar a se informar sobre a funcionalidade de tudo isso. Eu ouvi uma vez, delegado, e eu acho isso bem bacana colocar isso, porque a gente vê que tem vários casos, e a gente sabe que não é uma regra, fez a medida protetiva e a pessoa nunca mais vai chegar perto. E a gente vê vários casos, porque assim, na TV só aparece aquele caso que o cara matou a mulher tendo a medida protetiva, né? Que é um, dois, às vezes, né, que aparece aí. Mas não aparece aqueles casos em que a mulher está protegida através da medida protetiva. Então, quando acontece esses casos que sai lá na, na TV, lá, ou em alguma notícia, tinha medida protetiva e o cara a matou. A pessoa já se revolta e diz, para quê? De que adianta a medida protetiva, então? E, enfim, acaba julgando essa questão de lei. O que acontece, e aí o delegado pode complementar, o que as pessoas não sabem é que diminuiu muito os casos de feminicídio com a medida protetiva e que existem muitas mulheres sendo protetivas. Que infelizmente não é 100%, que existem casos que se saltam e que realmente acontece, mas que o número de mulheres que estão protegidas são muito maiores. Estou errada ou essa colocação, delegado, você pode complementar, confirmar se existe isso mesmo? Como que é tudo isso? Então, nós temos um elevado número de medidas protetivas, e toda semana praticamente a essa solicitação, né? E elas, de fato, são funcionais. Mas quando, como eu disse, a própria mulher respeita isso. A mulher também tem que se ajudar. Eu entendo que muitas estão fragilizadas, mas as unidades policiais, o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo tem uma chamada rede de apoio, né? Para a criança, a mulher é uma rede de apoio que é criada para exatamente permitir que ela consiga estar forte mentalmente o suficiente para manter a de casa. Não é fácil. Muitas vezes sai de perto o mantenedor do é muito difícil, mas também ficar a de um agressor por conta de valores financeiros, por conta de uma qualidade de vida, entre aspas, né? Sim. Aquela tal de zona de conforto que não é nada confortável, né, delegado? Aquilo, né? Então ela saiu daquilo, ela vulnerável por aí de apoio. E nisso é muito importante também uma boa rede familiar, né? Que a gente também sabe que às vezes não existe isso. Nem toda a família vai dar o necessário para a mulher. Vida muitas vezes essa e na geração a mãe não, minha filha, a vida inteira com a família, por que você não apanha também, né? Não exatamente nessas palavras, mas a ideia mas existe, né? Mas existe muito esses casos, né? Que é o exemplo, né? Que a gente fala, se a minha mãe apanhou a vida inteira, por que eu hoje vou reclamar? E aí vem a questão de crenças e a questão de família, né? A sua mãe, é um tapinha só, eu apanhei bem mais, né? Infelizmente, existe, né, delegado? Muito esses casos. E existe, inclusive, na criação de filhos, né? Hoje em dia a gente tem uma outra visão sobre como se criam os filhos, sobre que não se bate de forma alguma, né? Que a violência nunca é resposta na criação de um filho. Mas eu canso de pegar, hoje à tarde mesmo eu estou com uma medida protetiva em andamento lá em Quilombo, exatamente de um pai que achou que dar uma varada no filho estava tudo bem. E não tá. Não tá. A criança de 3 anos não tem que tomar varada.
Então, 3 na minha anos? cabeça, mas na cabeça desse pai, né? Na cabeça desse pai, eu apanhei e eu estou aqui, eu sou um bom homem, eu tenho uma boa família, eu tenho um bom emprego, eu não morri, por que não? A resposta é por que não? Porque não se bate para educar. E se você não aprendeu em casa, você vai aprender com a polícia. Sim. E aí essa criança tem que ser protegida de alguma forma, porque a gente fala, às vezes a gente chama atenção, coloca limites, mas a agressão física, gente, é muito grave. A gente, como eu digo, eu tenho uma psicóloga que ela fala de parentalidade, delegada, e você puxando nesse assunto agora, ela diz assim, não morreu, mas está aí, fazendo tratamento psicológico, com um monte de problemas, com um monte de que não consegue lidar com a vida direito, com um monte de coisas, com um monte de consequências referente a isso. Não morreu, mas está aí, né? Como diz ela, todo cheio de defeito, né? Então, não passar isso para frente também, por isso que eu te digo, quando a gente fala de violência, ela abrange muita coisa e muitas situações. E cada situação ela é única e tem determinados acontecimentos e envolve situações diferenciadas. Eu acredito que por mais que seja a violência contra a mulher, mas cada uma tem uma situação específica e algo para se tratar ali dentro, né, delegado? Tipo, não tem como se comparar uma com a outra. Bom, gente, a gente falou das formas de agressão. Então, lembrando vocês que as formas de agressões contra as mulheres e contra as pessoas, não só contra as mulheres, mas contra idosos, contra crianças, contra as pessoas em geral. Então, a agressão física, a agressão patrimonial, a agressão sexual, a agressão psicológica e faltou uma. Qual que é, delegado? Perdi. Basicamente, mas as mais importantes realmente. As mais importantes são essas, né? A agressão física, a agressão sexual, a agressão psicológica, a agressão patrimonial. Eu acredito que as mais. Eu sei que tem mais uma, mas eu me perdi aqui, mas as agressões básicas e mais frequentes são essas que tem mais em torno. A única questão Leis, então. Que a gente pode moral é uma agressão psicológica, tá? A agressão moral é lamento, aquela ofensa de injuriar, xingar de puta, bunda, falar que tem. De nomes, isso. Essa é a chamada moral. É uma vertente da psicológica. Sim, ela atende essa parte da agressão psicológica. Os nomes, né, os bonitos nomes que estão aí nos ensinamentos. Então, as formas de agressões, então, as leis, então, de defesa da mulher, hoje, que a gente comenta muito e que são as leis mais que estão sendo usadas, né, mas como o delegado falou, existem vários tipos de lei, vários tipos de projeto, várias coisas que defendem essas pessoas, mas hoje, para a mulher, as leis mais são a Maria da Penha, e a questão que junto com isso vem a questão da medida protetiva. Então, a Lei Maria da Penha, onde a mulher denuncia esses tipos de agressões e ela é protegida, então, por toda uma cadeia, por todo um envolvimento da sociedade. Aí vem CRAS, CREAS, hoje a gente tem a Procuradoria da Mulher, que em algumas cidades já estão se formando para atender essas mulheres, que eu acredito que deveria ser trabalhado muito mais na questão da psicológico da mulher, a questão desse apoio, né? Porque muitas vezes, como o delegado falou, a família não está aí, então ela precisa de um apoio externo. Então, existem várias leis de defesa. Mulher, informe-se. Delegado, uma pergunta que as mulheres fazem bastante, ou elas ficam em dúvida, talvez, nos acontecimentos. Quando, né, no caso, como denunciar, a gente já falou que é indo à delegacia, fazendo esse BO, registrando, né, fazendo essa marca e juntando provas. Mas quando eu denuncio? Olha, a pergunta que a gente até já comentou, mas só para a gente reforçar. Eu entendo que toda vez que acontece eu não estou falando de um bate-boca dentro de casa, uma discussão dentro de casa. Uhum. Agora, a partir do momento que são parte para ameaça, não estou nem falando da agressão física, mas parte da ameaça, eu vou te matar, vou te arrebentar a pau, você vai ver o que vai acontecer contigo. Quando extrapola uma boca, por exemplo, e acontece, mal ou bem acontece nos relacionamentos, mas extrapola aquilo para uma agressão verbal, que é diferente, já tem que acontecer. Sim, é diferente de uma discussão de casal. É diferente de uma discussão de casal. É só partir para uma... Isso já não é uma discussão de casal, né? Isso já é um crime. Então, já falar, olha, você vai ver, vou te pegar, vou te arrebentar, aí tu vai ver, vou te matar. Isso já para mim é inconcebível.
partir desse momento já tem que ter um boletim de ocorrência. Porque existem crimes que você pode fazer só o registro, existem crimes que o registro já decorre na investigação. Exemplo, a injúria, a difamação, a calúnia, o dano. Né? Outra coisa que eu já acho inadmissível dentro de casa, quebrar coisa, sabe? Isso é bem importante, né? Diferente do bate-boca ali, vamos deixar isso bem claro, bate-boca, né? Em que ali aquela discussão sobre a calorada, mas dentro dessa discussão acalorada já começou a jogar a TV no chão, jogou alguma coisa no chão, isso já para mim já extrapolou os limites, entende? Já não é uma discussão, temos que agressão. Apesar de ser tênue, a diferença entre agressão e discussão. Né? Começou a ameaçar, começou a quebrar coisa para... Por que o homem quebra as coisas? Porque ele quer impor um limite físico. Autoridade física, né? Começa a jogar as coisas no chão porque eu sou maior, você se mantém na sua inferioridade, você é mais fraco. Olha, se eu faço isso com a TV, o que eu faço contigo? Esse é um recado subliminar. Então, a partir disso, já acho importante se afastar do cara, sair da casa. Não digo que se não quiser uma investigação, alguma coisa do gênero, mas liga um sinalzinho de alerta. Mantenha já um alerta que, como a gente falou, vai piorar. Vai piorar. Porque aí a tendência é andar, né? Sim. Então já opino, né? Procure uma delegacia, faça pelo menos um boletim de ocorrência e fale para ele, olha, tem um boletim contra você, tá? Baixa a tua bola. Isso aí. Se posicione na defesa. Porque o que acontece? Eu vou colocar um pensamento meu agora, tá, gente? Não é... Mas eu sou da questão assim. Se o cara, ele quer te matar, ele quer te bater, ele quer ser violento, e você não registrar um boletim de ocorrência, ou você registrar, ele vai tentar da mesma forma. Então, você não registrando, você está dando uma porta a mais, uma possibilidade a mais para ele. Ele sabe que ele pode chegar e vai bater e você não vai fazer nada. Ele não vai ter essa, como se diz, vamos colocar, não é castigo, mas enfim, ele não vai ter essa responsabilidade de responder pelos atos dele, porque ele sabe que você não fez. Ah, se você fazer, ele vai te bater, se não fazer, ele não vai te bater mais, ele vai. Então, fazer esse BO, fazer essa denúncia, é uma forma de tentar se proteger, é uma forma de se proteger diferenciado. Porque você não fazendo, não vai evitar que ele não te bata novamente. Tá? Tem gente que fala assim, eu não vou fazer o BO porque vai piorar. Não, minha filha, se for para piorar, vai piorar com o BO. E sem o BO vai ser muito pior. Então, assim como a gente colocou na Maria da Penha, não ter a medida protetiva é muito pior. Existem casos, exceções que acabam se evoluindo e realmente acabam sendo drásticos, mas existe 90% dos casos que teve solução, que teve uma proteção, que a mulher conseguiu se defender, está aí viva, vivendo a vida dela. Então, vamos ter essa porcentagem de 90% e não nos deixar levar por, eu não vou denunciar porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e aí acaba piorando a situação. Acaba dando mais flexibilidade para esse agressor chegar mais perto de você. Então, você facilita a vida dele. É só isso que você faz. Quando você não faz uma denúncia, quando você não se posiciona na defensiva, não se posiciona lá, você só facilita a vida dele. Fazendo o BO, você dificulta, você consegue segurança, você consegue um auxílio, você consegue uma proteção. Mas você tem que estar na defensiva também. Não adianta você fazer o BO e deixar que agora a responsabilidade da delegacia me proteger. Lógico que tem todas as medidas, né, de proteção, mas se você não se colocar na defensiva, não se colocar, não, agora eu vou me ajudar a me proteger porque eu quero outra vida, não vai funcionar, não é verdade, delegado? Como eu disse. Não sei se eu coloquei meio rude. Como eu disse, às vezes, né, se a mulher não se ajuda, não adianta procurar a delegacia, não adianta procurar tudo, né? Que não vai a primeira pessoa que tem que se preocupar é ela mesma, com ela própria, né? E graças a Deus hoje existe todas essas formas, né? Uma vez não existia nada disso, né? Então, existia um número muito maior de mulheres sendo vítimas de feminicídio e de agressões domésticas, aí a vias de fato de morte, né? Então, se munir hoje, e aí a gente entra no assunto que a gente trabalha muito, que é a questão do autocuidado, do amor próprio, do autorrespeito, da autovalorização,
né? É tratar o seu psicológico para que você não chegue ao ponto de achar que merece ser espancada. Né? De se responsabilizar por isso, de achar que você fez algo que mereça isso. Então, é tratar você mesmo com respeito, com valorização, é se valorizar, é ter uma autoestima bem equilibrado para você entender que isso aí não é para você, que você não merece isso. E que não é responsabilidade tua o agressor ficar te agredindo. É responsabilidade se você deixar que isso continue acontecendo sem fazer nada. Né? Como delegado, a gente já falou uma vez, beleza, a segunda já vamos ver o que está acontecendo. Então, proteção, tanto psicológica quanto a física, hoje está aí nas mãos, né? Basta a gente ir atrás, vamos denunciar. Não esperar chegar às vias de fato, né, delegado? Não esperar chegar aquela parte, machucada. E vamos olhar com mais carinho essas mulheres e menos julgamento, porque às vezes essa mulher está passando por uma agressão, ela tenta desabafar com alguém, ela tenta procurar ajuda com alguém, e essa pessoa, não, isso aí é normal, amanhã vocês se acertam. Essas coisas acontecem. Então, vamos tentar olhar diferente para isso, para que a gente consiga proteger mais essas mulheres que estão abaladas psicologicamente, né? Para que elas consigam ter esse apoio também, né? Para que não causar reincidência é a pior coisa que tem, porque quando você causa uma reincidência, o agressor entende que mesmo que você faça um BO, você vai abrir mão. Mesmo que você tenha uma medida protetiva, ele vai chegar e vai conseguir acesso com você, porque você, né, não é verdade, delegado, ele vai conseguir. Então, essas pessoas, elas têm esse domínio eu falo que se usasse inteligência para coisas úteis, né, seriam grandes pessoas, elas usam essa inteligência para fazer esse jogo de cintura aí, para chegar perto da vítima. Então, é importante a vítima estar psicologicamente bem atendida para que não ocorra e não deixe, gente, não deixe causar uma reincidência. Vocês são importantes, se valorizem, não é verdade, delegado? Exatamente, né? Como eu acabo falando bastante. Esse assunto basicamente, né? Que, se a pessoa dá valor próprio, ela vai dar valor a quem, né? Se ela Exato. uma, duas, três, quatro, cinco vezes agressões e vai ter que voltar na segunda vez, ele até pode ter acontecido um momento de exaltação e ele dizer que realmente vai parar, não vai. Mas na quarta, na quinta vez, você vai ficar nesse ponto, né? Aí, mas aí você é a pessoa inocente. Aqui na nossa região, a gente sabe que muitas vezes a gente acha que a realidade, como se diz, está muito longe da gente. Só acontece, a gente só vê notícias lá de Chapecó. Na nossa região, existem muitos casos de agressões, na verdade, delegado, físicas, no caso de mulheres, né? Basicamente, todo final de semana, nosso carro-chefe da delegacia, mesmo sendo comarca, trabalhar com violência familiar, seja na delegacia de Quilombo, na de Irati, na de Formosa, na Santiago do Sul. Principalmente Quilombo, todo final de semana a gente atende principalmente depois da polícia, a violência doméstica e familiar. Então, todo final de semana, eu posso afirmar que acontece violência doméstica e familiar contra a mulher na nossa comarca. Infelizmente, né? Então não é uma realidade longe da nossa. E a gente vê, a gente fez algumas pesquisas aí, trabalhando com a procuradoria e falando com algumas mulheres, a gente vê que isso é muito saltante e que, infelizmente, é aquela questão que a gente colocou. Só chega na delegacia quando o caso foi ao extremo. Muitas vezes, pelo menos eu acredito que 90% vai para a delegacia quando realmente foi agredida, quando realmente tem marcas, quando realmente o negócio estourou. Né? Enquanto é só um tapinha aqui no marco, enquanto é isso e aquilo, vai se levando né? Infelizmente. Então, imagina se esses casos todos fossem denunciados, né, delegado? Que não fosse só quando bebe. Exatamente, né? Há uma cifra negra aí que a população não denuncia todos os fatos que acontecem, né? Tenho certeza que acontece quando é denunciado é porque realmente partiu por aquela violência que a marca, seja uma marca psicológica mais aprofundada ou uma marca física. E geralmente a marca física é mas a psicológica é bem pior. Eu ponto a marca psicológica, aquela violência vai levar por dela. Todo o braço dela vai crescer em algumas semanas, o mental dela, abalado por uma pessoa agressiva, uma manipuladora, vai levar por resto dela. Para o resto da vida. Com certeza. Delegado, a gente está quase finalizando aí, mas para a gente fazer uma colocação que eu acho bem importante, é a questão
é que existe aquela frase, em briga de marido a mulher, ninguém mete a colher. Mentira, né? Mentira, né? Meter a colher sim, tem que denunciar, né? Se tá ali o vizinho bancando a mulher de casa e ninguém fala nada, e essa é uma crítica que eu tenho em geral, e boa parte da população não lava a mão, tá? Exato. Hoje em dia, com o Estado Tá assoberbado, filmando muitas vezes em vez de procurar ajudar. o Estado assumindo tantas funções dele da sociedade, o Estado tomou o direito, o poder de punir para si, o Estado, de fato isso aconteceu, né? Mas as pessoas então entendem que isso não é mais problema meu, se tem isso não é meu, eu não tenho nada, eu não quero me comprometer, porque depois a pessoa pode vir atrás de mim, e aí deixa. Hoje em dia tem até a cultura, né, de filmar e não fazer nada. Tem ali uma mulher apanhando, se quer chamar o 190, eu falo 190 porque quem atende eu só filmo, quantas vezes já situações de agressões armadas e ninguém intermediando, ninguém fazendo absolutamente nada. O TikTok. Simplesmente vendo, né? Como se diz, como se fosse plateia, né? Vendo como plateia, ali, o crime, numa situação dessa, não é o extremo, mas tem condição de evitar e não fazer nada. É complicado. No mínimo isso. Mínimo chamar a polícia, né? Então, mete a colher sim, mete a concha inteira, por quê? Não apenas Você... o telefone sem chamar ninguém. Exato. Porque às vezes pode ser com você no futuro e você vai querer que alguém faça essa defesa, né? Então, para denúncias 190, quase sempre o 190. Né? A gente, o canal deve ser mais rápido, certo? Pronto, não vou para imediato. Um gringo e o acionamento tem que ter condições de combate imediato. Mais 81, 180, a delegacia de polícia, tem uma página da Polícia Civil que faz vários canais. Tem vários canais, mas o mais rápido, mais ágil seria o 190, porque vem a polícia de imediato e já, pelo menos, já lavra um BO ali, já defende, já faz, já tem um início de tudo isso, um início de uma defesa. Muito bem. Já leva a condução, né? Já responde de imediato. Diz como é que é em flagrante isso? Isso, pegou. Questão de flagrante. Tá. Delegado, não sei se você quer dar uma reforçada no que a gente falou, se quer acrescentar alguma coisa que a gente acabou não conversando. Eu sei que é um assunto que é bastante delicado, tem bastante coisas para se colocar, né? Então, eu não sei se quer colocar, acrescentar alguma coisa que a gente falou, reforçar alguma coisa que a gente já colocou aqui. Não, acho que ficou bem explicado, a gente já tratou de vários temas aqui, acho que o pessoal já compreendeu bem, né? A única que eu vou reiterar, por assim dizer, é que as nossas portas estão abertas, se procure a delegacia de faça e de preferência de imediato quando sofreu, né? Eu recebo algumas denúncias que se passaram anos depois, 10 anos, 12 anos. Aí já não tem mais o que fazer. A gente vai para a investigação, mas sabendo que dificilmente vai dar uma coisa. Então, quando mais a chance de... Então, denuncie 190, chame a polícia, vizinhos ou quem vê, imediatamente, faça o BO imediatamente, colha provas para que você seja atendida de uma forma mais rápida e mais assertiva e denuncie, não se cale, para que não chegue a um feminicídio e aí a gente só fique se sabendo depois, mas ela vivia agredida, mas ninguém sabia. Então, denuncie. E quem vê, denuncie. Existe o 190, é gratuito, é só pegar qualquer telefone que você consegue contato. Não deixe isso passar na frente dos seus olhos sem você fazer alguma coisa. Lá no futuro pode ser com você e você vai precisar, com certeza, que alguém faça isso por ti. Então, vamos não colocar essa... eu nunca vou ser agredida. Se Deus quiser, eu me trabalho para isso. Mas, se futuramente acontecer, a gente quer que tenha essas pessoas ao nosso redor que possam fazer isso. Então, por favor, denunciem, metam a colher, sim, metam a concha inteira, como a gente diz. Mulheres se defendam, se valorizem, denunciem, procurem a delegacia, se informem, o que é isso é bem importante.
Delegado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que esse assunto deveria, como eu te disse, deveria ter um conhecimento muito maior entre as pessoas e entre as mulheres. Ele é bastante complexo, porque existem muitas leis e muitas coisas, mas é simples também quando se fala em denúncia. Então, agradecer novamente por a sua disponibilidade. Eu sei que está no meio aí do teu trabalho, que parou para passar esse assunto para a comunidade, e peço que você fale suas considerações finais, então, para quem está nos ouvindo. Bom, é isso, pessoal. Agradeço aí a audiência, agradeço a paciência nos ouvir, que é um assunto que muitas pessoas têm interesse, e a gente acabou adentrando no conteúdo na época digital, né? Isso aí. Dedo ali. Então, quem nos assistiu aqui, eu agradeço realmente por parar nos ouvidos. Estamos de portas abertas, inclusive, para futuras entrevistas, porque é um tema que nos é caro esse. Exatamente. Por mais pessoas deveriam falar sobre isso, mais informações. Quanto mais informações passadas, melhor. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, vai para o YouTube, então compartilhem, curtam, compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir, ou compartilhem para que mais mulheres consigam ouvir isso. Agradecendo o nosso patrocinador oficial na nossa loja Cravo e Canela, que daqui a pouquinho vai ter novidades para vocês. Agradecendo o delegado Alexander Meurer, agradecendo a todos os ouvintes que passaram por aqui, que vão nos assistir posteriormente. Muito obrigada a todos, uma ótima quarta-feira e até quarta que vem com mais um Papos e Relatos. Certo, um abraço, até mais. Um abraço, delegado. Obrigada.